Começar. Graça e paz, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Já iremos começar, são 22 horas em ponto. Daqui a pouco as pessoas estarão aí conosco, para nós batermos um papo sobre as matriarcas, né? Então, convido você que possa estar convidando, compartilhando. Graça e paz, Reginaldo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos começar uma série. Se você quiser pegar um caderno, anotar, a gente vai bater um papo dentro de 1h e 15, mais ou menos, para que possamos entender aí, amém? Então, a gente vai estar aí procurando, estar convidando algumas pessoas que pediram. Boa noite, Madrecita, né? Amém. Queremos agradecer ao Eterno pelo dia de hoje. Hoje é aniversário da minha filha Isabelle, 24 anos, cheia de saúde e paz. Graças a Deus. Aleluia. Então, vamos estar aí chamando, convidando. Hoje nós vamos falar sobre Eva e Sara. A gente vai falar um pouco sobre essa questão das mulheres nas Escrituras, porque as mulheres têm um papel muito especial, né? As mulheres, né, têm um material aí escrito, irmãos, baseando-se só nas mães que as Escrituras tratam. Boa noite, Belise. O papel importante das mulheres, e a maternidade é um desses papéis. E ao longo da história, irmãos, as mulheres bíblicas, elas tiveram forte influência para o lado bom e para o lado ruim. E quando esse material foi sendo feito, escrito, né, você começa pelas 7 matriarcas, né? Poderia botar 8 com Eva, mas a gente vai falar hoje de Eva e Sara, e no final nós vamos estar orando, amém? Então, você mande para alguém aí esse link aí que você está assistindo, manda pelo WhatsApp, manda no Instagram, tá? As partes que vocês acharem importantes, vocês escrevam, vocês podem escrever, tirem print, vamos divulgar fortemente, né? Amém? Falta só mais 2 minutinhos, vamos guardar mais um pouco. Minha mãe está lá no Rio de Janeiro hoje, choveu demais, alagou lá no bairro onde eu morava, mas o Eterno está no controle de tudo. Então, já vamos conversar, tá, irmão? Só guardar mais um pouco, são 22h03, até que as pessoas se acheguem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tem algumas situações que nós vamos ver, né? No Talmud, né? Vamos ver por que Sara pediu para que fez essa questão de pedir. A gente sempre pensa que foi por causa de ciúme. Pode ter sido? Pode. Mas também existe uma outra questão envolvida que a gente vai ver nessa noite. Amém? Então vamos orar ao Senhor para começarmos, 22h04. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. E no nome de Jesus de Nazaré, nós queremos glorificar e te exaltar. Que o Senhor venha tomar a frente e direção desse projeto, que tudo que for falado aqui seja para a honra e para a glória do seu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, Senhor amado, haja uma manifestação poderosa do seu Espírito, que haja direção, exortação, edificação. Pai, haja graça, prosperidade, haja o seu mover, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Seja bem-vinda, Elisângela Fernandes. Glórias a Jesus. Então, irmãos, essa questão que nós vamos tratar hoje, principalmente para vocês, mães, avós, para nós homens, maridos, vamos procurar entender dentro dessa sequência, né? Por quê?
A gente está acostumado a ver uma coisa, não vou dizer que chega a ser machista, né? Mas sempre foi retratado meio de maneira diferente do que dita as escrituras, o papel da mulher. O papel da mulher dentro da igreja sempre trataram só aquela coisa da submissão. Paulo falou que as mulheres deveriam ficar em silêncio e aprender com seus maridos. As mulheres eram proibidas de falar na igreja. Existe um contexto histórico, bíblico, arqueológico sobre essa questão de Paulo. Entendeu? Tem toda uma estrutura ali e etc. Então, devemos entender que as mulheres, elas têm um papel muito importante. Nós vamos ver à frente que até mesmo Abraão considerava Sara mais elevada espiritualmente do que ele, né? Sempre se teve essa conversa dentro de um contexto no judaísmo das mulheres serem mais elevada, mais inclinada para as coisas espirituais do que os homens. Lógico, você não vai chegar por aí, criar guerra dentro de casa achando que você é mais profeta ou profetiza que seu esposo. Não é isso. Tá? Não é isso. Existe todo um contexto que nós vamos analisar nessa noite. Amém? Por exemplo, o lugar da mulher dentro das escrituras, né, deve ser analisada dentro do contexto histórico que se desenvolveu. Quando chega na época do Novo Testamento, com o pensamento grego filosófico, o pensamento grego filosófico tratava as mulheres somente como objeto sexual, como se as mulheres não tinham valia. Uma cidade ou outra, as mulheres tinham valia dentro do pensamento grego filosófico. Mas, geralmente, elas eram muito desprezadas. Entendeu? Então, na época bíblica, né, quando a gente fala época bíblica, nós estamos falando do Antigo Testamento, e o Novo segue o Antigo. As mulheres dos patriarcas eram as matriarcas, né? Elas tinham e têm tanta importância quanto os seus esposos. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, teve duas, né? Raquel, a gente vamos falar algumas coisas aí sobre Raquel, mas Lia, meu Deus, Lia tinha um favor poderoso de Deus. A gente vai ver quando chegar na época de Lia, daqui a algumas semanas, Lia ou Leia, você vai ver que ela era uma baita profetisa. Por exemplo, ela sabia que Jacó teria 12 filhos homens e ela sabia que era ela que daria o maior número de filhos, ainda que fosse desprezada. Rebeca sabia qual a nação, porque no ventre dela havia duas nações, ela já sabia qual era a nação que Deus tinha escolhido. Por isso, todo o contexto, até chegar na época de Jacó, receber a bênção de Isaac. Entendeu? Então, a gente vai, em alguns momentos, falar sobre isso. A questão aqui não é feminismo, a questão aqui não é isso. A questão aqui é a gente adentrar dentro desse contexto. Existem outras mulheres poderosas, Uda, Débora, que foram juízas. Uda foi profetisa, né? Uma profetisa ali de frente ao templo, entendeu? Tem uma irmã de Davi que tem um papel muito importante, tem aquelas mulheres que mudaram a lei de Moisés, entendeu? Poxa, teve uma mulher que matou Císera. Então, vocês, irmãs, têm uns papéis muito fortes, tá? Então, no Brasil, por exemplo, tem que, às vezes vocês ouvem aí que não existe pastor, a Bíblia não fala de pastores, né? No Brasil, por exemplo, já existe rabinas, existem 5 mulheres que têm formação rabínicas, e são mulheres que são fortes demais dentro da Torá, dentro das Escrituras. A maior, ou uma das maiores autoridades sobre Torá, a doutora Ruth Lapid, uma mulher incrível, incrível, sabe Torá, paz, Andréia, sabe Torá de uma maneira muito profunda. Então, sempre foi tratado
de uma maneira errônea, lógico, a serpente tem a ver com isso, deixar as mulheres de lado, mas nós vamos conversar melhor sobre isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as Escrituras, irmãs, elas narram alguns fatos interessantes sobre mulheres, diferente do que é apregoado. As mulheres não são colocadas de lado. Na Bíblia, as mulheres têm um papel fundamental. As mulheres não são plano B. Não, se faltar os homens, as mulheres estão aí. Não, vocês estão enganados. As mulheres fazem parte do plano A. Deus não tem plano B, Deus só tem um plano. Deus não é ser humano, irmão, que vai errar. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, vocês, mulheres, não são plano B. Ah, mas a Bíblia vai falar lá em Pedro que a mulher é o vaso mais fraco. Ali há todo um contexto. Ali falam muito do versículo 7, mas não pegam do... 1 Pedro 3, se eu não estou enganado, do começo até o 7, ele está falando de casamento, ele está falando de vida a dois, entendeu? Dentro daquele contexto, vida a dois, os trabalhos eram mais pesados, então as mulheres, dentro daquele contexto, daquelas pessoas que ali estavam, né, que era um contexto mais grego, as mulheres, em relação aos homens, eram mais frágeis, por exemplo. Pedro nunca teve contato com mulheres que viviam mais ao norte, que hoje nós chamamos de viking, e a gente vê que, pela história, eram mulheres que pau a pau com os homens, por exemplo. Então, devemos entender isso. As mulheres são imprescindíveis na guerra espiritual e na estrutura da família. As mulheres são imprescindíveis, né? A gente vê dentro da história grandes heróis bíblicos, grandes heróis da parte patrística, que a patrística são chamados padres, né? Que as pessoas falam os pais da igreja, né? Os pais da igreja são os apóstolos, tá? Mas as pessoas gostam de chamar os padres de pais da igreja. Então, muitas mães exortaram aos seus filhos a estudar a Bíblia, as Escrituras, e se tornaram homens de Deus. Por exemplo, a mãe de John Wesley é um exemplo fantástico, a mãe de Lutero, a mãe de outros irmãos, de John Hus. Então, as mulheres têm papéis primordiais. Tá? As mulheres têm um papel excelente, forte. As mulheres, elas ajudam a difundir a sociedade. As mulheres ajudaram a difundir idiomas aonde estavam. Dentro das Escrituras, as mulheres têm esse peso. Então, a demonização em relação às mulheres deve-se ao fato do que aconteceu no paraíso, né? E também pelas pessoas isolarem parte das Escrituras, para tirar da costa de Adão, das costas do homem, a desobediência e colocar totalmente na mulher, não é isso? Como se a mulher fosse a grande pecadora, a grande culpada, como se a mulher, estou falando de Eva, fosse 100% culpa dela. Mas se nós lermos o texto bem devagar, você vai ver que não é bem assim. Não foi bem assim que a coisa foi, né? Por exemplo, você tem a sua Bíblia aí, ou você escreve aí Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 18. Tá? Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 18. Nós vamos ver algo muito interessante que, de repente, passou desapercebido, né? Às vezes acontece. Entendeu? Às vezes acontece. Acharam aí? Diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Tranquilo? É o que está na sua Bíblia. Tudo bem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, correto? Está assim na sua Bíblia, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque
no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, do 15 ao 18. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Você leu que Deus, quando deu a ordem para Adão e Eva nem existia, correto? É o que está na tua Bíblia. Se tiver, dá aquele joinha, algum sinal com as mãos aí no escrito aí. Então, nós lemos nas Escrituras que quando Deus fala com Adão, Eva não existia. Concordam ou discordam? Só escrever sim ou não também. Eu sei que tem um delayzinho, né? Tem um delay, eu esqueço que tem um delay. Então, pela Escritura, quando Deus dá ordem a Adão, Eva não existia. Se você continuar lendo o capítulo, os outros versículos, você vai ler o seguinte, que Adão vai ainda fazer um trabalho de nominar tudo, dar nomes a tudo, porque Adão, criação, primícia, né? Vamos falar assim, o sacerdote do paraíso. Então Adão ainda trabalhou, deu nome a tudo, para depois o Eterno conceder a sua ajudadora. Amém? É isso que nós acabamos de ler, correto? Então, quem recebeu a ordem direta do Eterno foi Adão. Então, primeiro ponto que nós devemos entender. Isso vale para a sua vida. Muitas das vezes Deus vai falar algo para você, Deus vai falar direto para você. Não quer dizer que Deus tem que falar para outras pessoas. Deus falou com você, a responsabilidade é sua, e é você que tem que ter um posicionamento em obedecer ao Eterno ou desobedecer e jogar a culpa em outro. Então você já está percebendo que toda acusação que se faz a Eva, ela já não bate muito com o que está escrito em Gênesis. Porque Deus fala com Adão, Deus terminou tudo, criou o homem, Deus pega o homem do lugar onde o homem foi criado e Deus o coloca, o estabelece, dá autoridade. Lembra lá de Gênesis 1, 26? Deus dá autoridade ao homem e quem tem autoridade dá nome às coisas. É a mesma coisa, você tem autoridade, é você que dá nome às coisas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Tipo, Deus te deu autoridade, Deus te estabeleceu junto com a sua família e Deus lhe deu uma ordem, domine. Então, quem tem autoridade dada por Deus é Ele que ordena, é Ele que dá nome. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Você é fracassado, você não vai conseguir, não vai dar certo, não é o momento, você está fazendo agora. Isso são vozes, mas quem tem autoridade é você. Deus falou com você, a promessa é feita a você. Pegou aí a chave? Porque quando Deus fala direto com você, por exemplo, tem coisa que Deus já falou diretamente, já falou, estando eu, a Márcia, estando eu, Márcia, Ariel, Ismael, todo mundo. Mas já teve coisa que Deus já falou só comigo, tem coisa que Deus falou só com a Márcia, teve coisa que Deus falou só com a Isabelle, teve coisa que Deus já falou com a Ariel, ou com o Ismael, etc. São coisas íntimas entre o Eterno e a sua criação. Então, quando o Senhor fala direto, é uma ordem direta, né? É igual aquela história lá de Moisés. Deus mandou Moisés, foi uma ordem direta para Moisés. Ó, você vai falar a rocha, eu vou fazer brotar a água da rocha, e aí o que vai acontecer? Seja bem-vinda, Denise. O que vai acontecer, Moisés? O meu nome vai ser glorificado. Aí Moisés, o povo, né, buzuzu, 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 atribulou Moisés deu uma cajadada na pedra. O Eterno falou, porque me desobedeceste diante do povo, você vai ver a terra prometida e você não vai entrar. Então, eu só estou saindo um pouquinho para você entender que quando Deus fala contigo, falou contigo.
Se Deus lhe fez uma promessa, foi direto com você, acredite, vai acontecer, porque Deus é soberano, irmão. Deus é soberano. Então, Deus, ele deu uma instrução, e a instrução, ela tinha algo punitivo, como se comer, se você me desobedecer, no dia que você comer nessa árvore, você vai morrer. Então, a instrução, ela é assim. Então, ali já há uma instrução. A palavra hebraica para instrução é o quê? Torá. Ali é o que é chamado dentro da teologia judaica cristã e até mesmo dentro do judaísmo de Torá oral, a Torá falada. O que Moisés recebeu foi a Torá escrita e aqui é a Torá falada, entendeu? Torá falada. Então, tome posse. Deus falou direto contigo, pastor, mas o que Deus falou é uma loucura, não importa, irmão. Nós estamos falando do eterno. Com ele não tem medida. Com o eterno não tem cima, baixo, direita e esquerda. Ele faz como quer, da maneira que quer, e ele é poderoso e é surpreendente, irmão. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, mas vamos seguir. Então, como você pode perceber, eu acabei de falar isso, né? Foi uma ordem direta a Adão. Eva não existia, Eva não ouviu, segundo o que está, né, em Gênesis, ela não existia, então ela não ouviu da voz de Deus, né? Isso é um mistério profundo. É igual aquela passagem que Deus fala com Davi assim, ó, quando você vai dar a volta, né? Por ali, vai ficar de frente aos inimigos. Quando você ouvir barulho de casco de cavalos por cima das árvores, você sai à guerra. Então, Deus falou isso direto para Davi. O exército de Davi não sabia de nada. O exército de Davi está vendo Davi lá parado, eles doidos para matar as pessoas, cortar a cabeça. E Davi, não é a hora, não é o momento. Por quê? Porque Davi recebeu uma palavra direta de Deus. Quando nós recebemos uma palavra direta de Deus, fique na posição em que foi chamado. Pode estar ventando tempestade, tsunami, chupa-cabra, lobisomem, né? Sei lá, o santangôs, não importa. Não importa, que o Senhor repreenda todo esse mal. Se o Senhor lhe deu uma ordem direta, cumpra aquilo que o Eterno lhe falou. Então, Eva vai ser criada após Adão terminar todo o seu trabalho de nomear tudo. O Eterno viu que ele precisava de uma disjuntora, mas mesmo assim o Eterno falou para Adão, e Adão foi cumprir aquilo que o Eterno tinha determinado. Né? Gênesis 1:26, que Deus deu sobre o homem domínio sobre tudo. Então, Adão foi nominar as coisas, e aí Deus foi preparando para dar a bênção dele, que era quem? Eva. O que nós podemos aprender com a Eva? O que nós podemos perder? Isso aí, Deus deu o governo ao homem, mas a autoridade deu a mulher. Deus deu o governo ao homem, mas a autoridade deu a mulher. Maravilha, maravilha. Maravilha, Rafa, isso aí. Então, quando você recebe uma palavra de Deus e você vai cumprir aquilo, entenda que Deus também está trabalhando. Não é uma troca, irmão, tá? Não é uma troca. Deus é Deus. Deus não precisa fazer troca com ninguém. Ele que faz, ele que cria todas as coisas. Mas perceba, esse, né, é um modus operandi. Adão, você tem que fazer isso. Amém, Senhor? Rapaz, Adão precisa de uma disjuntora, uma auxiliadora. Né? Onde vamos ver essa palavra em hebraico? Auxiliadora. Então, quando Adão está fazendo, Deus está preparando um momento. Para quando Adão terminar, Adão vai descansar. E no momento do descanso, Deus vai preparar algo para quando Adão acordar, Adão seja surpreendido. Por isso que Deus é Deus de surpresa. Eu e você estamos trabalhando para o Senhor, não estamos trabalhando em troca de coisa. Lógico, nós sabemos que o nosso Deus nos abençoa, nos prospera, abre porta, nos concede bênção. Amém? Todo mundo sabe disso, amém? E se você lembrar um pouco do Salmo 127, não se preocupeis com o pão das dores, porque aos amados Deus dá enquanto dorme, né? Salmo 127, versículo 2. Então, quando Adão dormia, Deus preparava a sua auxiliadora. Ou seja, quando eu descanso, Deus prepara o auxílio. Aleluia, pega essa aí. Escreve aí, irmão.
Quando eu descanso, Deus prepara o auxílio. Aleluia! Glórias a Jesus. Se quiser tirar um print disso aí e guardar. Quando eu descanso, Deus prepara o auxílio. Quando nós entramos em momento de descanso, porque descansar é um ato de fé. Tem coisa que nós temos que agir, ir para a guerra, tal. Mas existe um momento que nós descansarmos, é um ato poderoso de fé. E aí o Eterno, ele vem com surpresa sobre nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Isso, Rafa. Muito bem. É isso aí aqui, irmãos, ó. Quando eu descanso, Deus prepara o auxílio. Sim, porque Deus sempre vai vir em seu socorro e no nosso socorro. Maravilha? Glórias a Jesus. Mas vamos seguir, irmãos. Vamos seguir, né? Como você pode perceber, quem recebe ordem Adão, já falei isso, tá, né? Tá. O interessante é que o Eterno afirma que ela vai ser o quê? Uma auxiliadora. Pode deixar, irmã Denise? Pode deixar. Vamos orar por ele, sim. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, Deus afirma que vai fazer uma auxiliadora. Então, a palavra ali, a pronúncia seria mais ou menos assim, Iezer, né? Onde está escrito auxiliadora, está escrito a palavra Iezer, que é o quê? É aquele ou aquela que ajuda, né? É mais ou menos isso, de uma forma mais próxima, né? Em outros momentos, vai ter um outro significado. Mas, aqui a palavra Iezer significa aquele que ajuda. Então, essa palavra vem de uma raiz chamada Iazar, que significa ajudar, socorrer e apoiar. Então, Deus, quando prepara a Eva, Deus, quando prepara a auxiliadora, Deus, quando prepara a mulher, ela tem essa questão da ajuda, do socorro e do apoio. Eu sei que existe até um ditado, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Por quê? Porque ela ajuda, ela socorre e ela apoia. Quando, irmãos, né? A gente sabe que o seguinte, quando nós casamos, e glória a Deus, casamos bem, né? As nossas esposas, elas são nosso socorro, elas nos ajudam e elas também nos dão suporte. Amém? As nossas mães, a minha está aqui assistindo, entendeu? Nunca tive inclinação para coisa errada, irmão. Droga, crime, essas paradas, nunca tive. Mas graças a Deus, minha mãe sempre me deu muito apoio em tudo que eu for fazer, desde criança, desde que fosse coisas certas, que não manchasse o nome da família. A Andrecita sempre mostrou apoio não só para mim, como para as irmãs, para os meus falecidos tios, meus falecidos avós, para os sobrinhos, né? Para os sobrinhos, para os netos, para o filho adotivo dela, para a próxima geração, né, dos sobrinhos netos. Então, vocês, mães, vocês são isso na vida dos seus filhos e também são isso na vida dos maridos. O marido, ele é o provedor. Mas o que adianta provisão se não há ajuda, se não há socorro, se não há apoio? Você já viu, o casal pode ser pobre de marré, marré, marré. Mas quando se unem, a mulher, ela fica com ajuda, com socorro e com apoio, o homem com a providência. O cara chega cansado, quebrado, arrasado. Ela passou o dia todo tomando conta de criança. A criança puxando o cabelo, brigando, pulando, tal. Às vezes ela tá morta, tá cansada. O marido chega, sei lá, vem embrasado da rua,
E ela, com simples gestos, irmão, ela consegue desmontar o cara. O cara tá todo estressado, querendo desistir. Ela é aquele apoio, aquele socorro. E ela faz com que o marido cresça. Por quê? Para cumprir o que Deus criou, né? O que Deus falou? Vou lhe fazer uma auxiliadora, uma adjuntora. Alguém que esteja lado a lado, nem abaixo, nem acima, mas lado a lado. O papel importante que as mulheres têm durante essas 7 sextas-feiras, vocês vão ver até dentro, em alguns momentos, nós vamos entrar na história para poder mostrar para vocês o grande papel importante de mulheres que, através da Torá, através da Bíblia, através das Escrituras, fizeram coisas muito importantes. Ou seja, a mulher seria e foi criada para ser uma auxiliadora, para estar juntos. É só você olhar a sua vida. É só você olhar a sua vida. Olha onde você estava muito tempo atrás, olha onde você está. Pastor, eu sou solteira, eu sou mãe solteira, eu sou vó solteira. Minha mãe é mãe solteira e vó solteira e eu tô aqui. Entendeu? Tô aqui. Nunca fiz nada de errado. Entendeu? Fui criado pela minha mãe, pelas minhas tias, pela minha avó. Meus tios trabalhavam, sempre tinha uma tia em casa, então fui criado por mulheres. E diferente do que dizem muitas pessoas por aí, né? Ah, quem é criado com isso ou com aquilo, vai ter inclinação para isso e para aquilo. Eu não tenho nada dessas inclinações, ao contrário. Ao contrário. Tá? Isso aí é algo que não existe. Entendeu? Então, tá lá o Samuel, né, que é filho adotivo da minha mãe, é afilhado dela, mas quem criou foi ela, entendeu? Também está seguindo por um caminho. Eu sou pastor, sou pregador da palavra, sou alguém que ministra sobre a vida de pessoas, e o Samuel tem 18 anos. Samuel tem 18 anos, olha a diferença, tem 45, ele tem 18. Ele está indo para o mesmo caminho que eu, de comer Bíblia, de pregar, de ser um homem de Deus, de um adolescente, um jovem, um homem que vai fazer a diferença pregando a palavra. É igual você, eu vou falar da Rafa. O filho da Rafa, não sei se tem 15 anos, o Luan, já tem uma empresazinha. Tá fazendo um logotipo. O que sai do seu ventre, mãe, é bênção, é vitória. E não é só para ficar cozinhando e lavar. Eu sou mulher, só tenho que cozinhar e lavar. Não. Você movimenta os céus com a sua adoração, com o seu posicionamento e com a sua oração. Graça e paz, pastora Patrícia. Tá? Fui ensinado que mulher veio para lavar, passar, etc. Não. A mulher ela veio para fazer a diferença. E já começa por Eva. Eva foi criada para ser a base para fazer Adão entender e auxiliar Adão. Mulher não foi feita... a mulher tem que cozinhar, a mulher tem que lavar. Não. Parece que a mulher foi só para isso. Não, você está enganada ali. O Luan tem 13 anos, já tem seu próprio negócio, porque os pais incentivam. O pai provedor, a mãe ajuda, suporte e cuida. A função da mulher, irmão, é muito importante dentro das escrituras. Estava até falando para quem chegou agora há pouco, né? Que, por exemplo, hoje em dia existem rabinas, né? E não é no judaísmo que crê que Jesus Cristo é o Senhor, não. É no judaísmo reformado e ortodoxo. Porque eles entendem o papel da mulher. As pessoas tendem a falar, o judaísmo fala que a mulher... Não, no judaísmo, primeiro, as matriarcas são conhecidas como profetisas. Para vocês terem ideia. Elas têm um lugar de honra, para você ter ideia. Né? Não estou pregando contra a igreja, porque eu faço parte da igreja. Mas lá pelo século II, século I, né, principalmente dentro do contexto grego, dentro do pensamento grego filosófico, as mulheres foram perdendo valores. Mas já vamos falar a estratégia do inimigo dentro disso. Né? Então, a mulher, alguém, além de apoiar, também seria alguém que socorre. Por quê? Você já viu como as mulheres, as mães, tias, irmãs, primas, tal, em momentos difíceis, as mulheres têm um socorro? Entendeu?
O cara pode ser o cara mais brabo do planeta, irmão. Pode ser o cara mais brabo, mais machão, né? Se o cara for passar por alguma situação de enfermidade, de cirurgia, entendeu? É a mãe e a esposa que vão ser o apoio e o socorro dele. Porque ele confia nessas duas pessoas. A mãe porque deu a vida e a mulher porque ele ama. Ele sabe que a oração, a intercessão dessas mulheres vai fazer a diferença. Por isso que a mulher é o ponto do socorro. Por isso que Deus criou. Homem, provisão. Adão, você não vai comer isso e aquilo. Eva nasce muito depois disso. Então, Eva não recebeu a ordem. Estava sobre Adão um governo. O governo recebeu autoridade, mas a mulher, o suporte. O que é suporte? O apoio. Tão importante quanto Adão, Eva também foi e era. Tão importante como o marido é a sua esposa. Sabe por quê? Porque ela é um ponto de socorro, é o teu porto seguro. No momento da dúvida, ela vai sentar contigo, vai conversar e vai mostrar o local correto. Louvado seja o nome do Senhor pelas mulheres. Então, nós podemos notar uma coisa muito interessante. Por quê? A serpente seduz a mulher, normal. Até aí, a gente vê, aconteceu. Passa-se um tempo, a mulher oferece a Adão. Quando Adão se alimenta, aí que a consciência do... Eu vou usar esse nome, a consciência do pecado, mas existe uma outra questão mais profunda. Eu falo, a gente trata isso no curso de guerra espiritual, que vai começar dia 27, presencial e online, em nome de Jesus. Tem que até conversar com o povo do online na quinta, dia 18. E aí, você vê, quando Eva come, ela teve consciência de alguma coisa? Não, mas se você ler, você vai ver que quando Adão come, aí os dois têm. Por quê? Porque Adão tinha recebido a ordem. E aí tem aquele papo, Deus vem, Adão, eu já expliquei, né, onde você está, já expliquei que a palavra ali, onde você está, é um acróstico, né, etc. Você pode ver outros vídeos atrás. E ali Deus começa, o que houve? Não, você comeu do fruto? Não, foi a mulher que tu me deste. E ele que recebeu a fala sobre isso. Deus, mulher, foi a serpente. E aí entra aqui, ó, Gênesis 3, 14 e 15. Tudo que eu estou relatando está em Gênesis 3. Então o Senhor disse à serpente, olha só, por quando fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O 15, que tal mistério? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Porque não poderia ser um homem. Mas por que a mulher? Porque a mulher é o quê? É a ajuda, o socorro e o apoio. Consegue pegar isso? A estrutura da guerra, da engenharia das trevas, ela é sempre baseada contra a mulher. Porque isso é um fato antigo que o Eterno fala lá dentro do Gênesis, do Jardim do Éden, afirmando, porém, inimizade entre a mulher e a serpente. Por isso, por quê? Porque do fruto do ventre da mulher nascerá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, já falando do fruto, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como você sabe. Mas existe uma guerra entre a serpente e a mulher. Tanto, vocês que vão fazer o curso de guerra espiritual, vocês vão ver uma engenharia do inimigo, para você ver que toda religião pagã, o sacerdócio é feminino. Por quê? Por causa dessa questão da guerra, o diabo, o inimigo, a serpente, ele vem estruturando dentro da mente da pessoa que mulher é símbolo de coisas ruins, entendeu? Ele tenta pôr a mulher como algo de tentação, pecado, objeto impuro e de perdição. Não é isso? E a gente vê... Vamos falar um pouco de guerra espiritual.
tá? Vamos entrar um pouquinho em guerra espiritual. Todo mundo tem celular, todo mundo tem TV. Quando as pessoas assistiam mais TVs, sempre tinha um comercial de bebida, de festa, qualquer coisa assim, uma mulher de biquíni, não é isso? Né? Levando, e os homens bebendo, os homens assim babando. Meu Deus, uau, mulherão. Não era isso? Sim ou não? Escreve aí, sim ou não? Isso aí. Hoje em dia, com esse negócio de Instagram, ou e até mesmo TikTok, entendeu? Por exemplo, você está lá vendo vídeo no Instagram, vendo Reels, ou vendo uma IGTV, tá lá, tu viu a primeira pregação de alguém, viu alguém dando uma palavra, aí você vai passando, aí tem um momento que tu passa, sempre tem uma mulher rebolando, não é isso? Já percebeu? Por quê? Isso é um trabalho da serpente para colocar que a mulher tivesse esse contexto de mal, de tentação, de pecado, objeto impuro, perdição. Todo mundo que vai pintar alguma coisa sobre pecado, perdição, algo impuro, algo proibido, sempre desenha uma mulher. Já repararam nisso? Já pararam para analisar isso? Por quê? Como o Eterno falou, haverá inimizade entre a mulher e a serpente vai tentar destruir toda a estrutura da mulher. Com certeza você já deve ter visto aí vídeo de Facebook, o marido trai a mulher veio de ir para cima do marido, vai para cima da amante. Que é a amante que é culpada, a amante que é isso. Entendeu? Né? Ah, o cara traiu a mulher, ele fez porque é homem, mas porque fulana deu mole. Então, sempre tentaram, sempre não, né? Tentaram não. O inimigo pintou isso. Porque ele sabe que é uma guerra entre ele e a mulher. E aí, quando você vai ler sobre o sacerdócio das trevas, nas religiões pagãs, sempre tem as sacerdotisas, não é isso? Ou chamado oráculo. Tanto que quando você vai ver filme tipo, não só filme de época, mas mais atrás, assim, filme tipo Conan, filme sobre Egito, filme diante de Cristo, vamos falar assim, e também mais antes de Cristo, vamos deixar assim. Sempre é uma sacerdotisa, a gente vê um filme, uma mulher com uma roupa sensual, ela é virgem. Ou seja, botando assim, olha, ela é virgem, mas olha a sensualidade, né? E quando se fala em sensualidade, sempre tem de falar sobre quem? Sobre as mulheres, como se o homem não exercesse sensualidade, né? E quando o homem vamos dizer assim, ele não cumpre o seu papel, ele adentra a homossexualidade, você vê que é uma coisa que é uma coisa assim, ele fica muito feminino. As pessoas parecem que não tem muito problema da mulher ficar masculinizada, mas se o homem ficar feminilizado, nem sei se existe essa palavra, já causa um problema tremendo. Por quê? Porque tudo relacionado à sedução é imposto à mulher. Por quê? Porque a serpente faz isso. Se a mulher pintou o cabelo, passou uma paradinha no rosto, uma maquiagem, etc. e tal, ainda que não sejam cristãos, são do mundo, todo mundo fala, e vai tá para negócio, vai arrebentar, vai pegar geral, porque ela tá sensual. Então, a serpente trabalhou muito com isso. Por exemplo, só não vamos adentrar que você não gosta do curso de guerra espiritual, hein, Crete? Por exemplo, o casal que difundiu a idolatria no planeta, dentro da religião que eles criaram a prostituição, onde as sacerdotisas andavam de uma maneira sensual, elas tinham relação na escadaria e, através do dinheiro dessa relação, colocavam no altar da deusa, por exemplo. Então, a serpente trabalhou muito isso e, com o tempo, isso foi trazendo para a igreja, mas você vê a importância que as mulheres têm, porque ainda que Eva
tivesse errado, Deus falou, porém, inimizade entre você e a serpente, que a serpente vai lutar contra o apoio, contra o socorro, contra a ajuda. Por isso, mulher, que a sua batalha é mais renhida, mas você também tem uma inclinação maior espiritual. Porque existe um órgão dentro de você que não tem nós, lógico, tem outros, mas esse que eu vou falar é bem importante, que é o útero. O homem tem um esperma que, quando ele faz amor com a sua esposa, ele ejacula dentro dela. Então, a semente colocada, mas essa semente está viva? Está, mas são várias sementes. A semente que vai criar vida é a semente que vai chegar ao teu útero, porque o teu útero faz a vida crescer. Dentro de vocês, mulheres, tem essa elevação espiritual, que é gerar vidas dentro do seu próprio corpo. Olha que coisa profunda e tremenda. Dentro de você existe algo que gera vida. Por isso a sua inclinação, por isso que o inimigo luta contra a tua mente, luta contra a tua fé, luta contra os teus sonhos. Porque se você gera vida e você declara, você profetiza, vai haver isso, vai acontecer isso. No meu empreendimento vai dar certo nisso, naquilo, porque se você gera vida, então é mais fácil você profetizar e as coisas acontecerem. Aleluia! Glória seja dadas a Jesus. Por isso que nós vemos, dentre as matriarcas, que já vamos entrar em Sara, a dificuldade de ter filho. Por quê? Dentro de um contexto espiritual, de guerra espiritual, o inimigo batalhava para que não fruto das mulheres gerasse, porque ele sabe que o que sai do ventre da mulher pisa na cabeça da serpente. Quando você gera a fé, quando você gera a palavra de vitória, você já está derrotando, irmãs. Vocês são poderosas em Deus. Vocês não são escanteio. Vocês são linha de frente na guerra, na peleja e na batalha. Aleluia! Glórias sejam dadas a Jesus. Então, com a questão da queda do Éden, a mulher se torna, responsável por suas dores, que o Eterno fala, aumentarão as suas dores, e a serpente tenta desqualificar as mulheres. Mas Eva, mesmo assim, gera vida para que comece a humanidade. Entendeu? Então, principalmente dentro do pensamento grego filosófico predominante da época do Novo Testamento, que vamos abordar mais à frente, porque na época do Novo Testamento, o pensamento grego é que mulheres serviam somente para cunho sexual e prazer, homens tinham com outros homens, Tinha aquela questão do homem mais velho ter um garoto mais novo para cumprir o papel de prazer que deveria ser a mulher que faz. O inimigo colocou isso muito forte dentro do pensamento grego. E isso, irmão, nas cidades onde Paulo, Pedro, os apóstolos chegavam, isso era muito forte. Mas através da palavra, isso foi quebrado. Tanto que no Novo Testamento nós vamos ver mulheres extraordinárias, como Dorca, como Prisca, entre outras mulheres poderosas que fizeram a diferença, E as mulheres nas Escrituras, principalmente mães, esposas, filhas, fizeram a voz, tiveram papéis tremendos. Mas nós vamos falar agora um pouco de Sara. Porque, irmão, dentro de um contexto, as mulheres são em si mais elevadas espirituais que nós homens. Tá? Não deixem roubar isso de vocês. Vocês são tremendas. Então, quando nós tratamos de Sara, Sarai, que era o seu primeiro nome, ela era esposa de Abrão, e mais tarde se torna Abraão. E ela foi muito importante. Por quê? Porque Sarai e Abrão, eles viviam numa comunidade politeísta, onde as pessoas adoravam vários e vários deuses. E quando Abrão toma a decisão de adorar o único Deus, ela o apoia. Ela fica junto com ele. Ela, ainda que a vida dela estivesse em jogo, ela o apoia. A Bíblia, quando começa a falar de Sara, o capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, até define Sara de uma maneira não muito legal, vamos dizer assim. Mas isso é um mistério de Deus para que o milagre aconteça. Não importa como as pessoas te definam, o que importa é que o milagre de Deus vai acontecer e já está acontecendo na sua vida. Gênesis 11:30 diz assim,
Sarai foi estéril e não tinha filhos. Ou seja, já chega marcando, ó, ela, né? Ela não tem filho, entendeu? Então, ela é estéril. Então, Sara, ela tinha duas dificuldades sobre a vida dela, né? A Bíblia não fala dos seus antepassados, né? Ela não fala sobre o passado dela. Há uma corrente muito forte que acredita que ela era irmã de Abraão, isso não é difícil de ser, entendeu? Ou uma parenta próxima, mas ainda que fosse, não fala, ela é tratada como nora do pai de Abraão. Você pode ler Gênesis 11, a partir do versículo 20, você vai ver isso. Então, além da omissão da sua ascendência, a Bíblia também é muito clara em falar da sua inabilidade de produzir a sua descendência. Então, a Bíblia deixa esses dois fatos bem claros. Por quê? Agora, o Senhor separa Abraão com uma promessa. Qual promessa? A sua descendência será como a areia e será como as estrelas. E o Senhor concede a ele uma mulher que não pode ter o quê? Filho. Olha como é. O Eterno fala com Eva que haverá a inimizade entre a mulher e a serpente, e o fruto da descendência, o fruto da mulher pisará na cabeça da serpente. E agora, o primeiro casal monoteísta, o primeiro casal a adorar um único Deus, é formado com uma mulher que não pode gerar. Sabe o que isso mostra? Que não há impedimento para o que Deus pretende e vai fazer na sua vida. Deus prometeu filhos a Abraão, sabendo que Abraão tinha uma mulher estéril, e Deus cumpriu a promessa. Então, não é a sua condição hoje, não é o seu momento hoje que afirma o que Deus fará no futuro. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando firme. Você pode morar num lugar simples, você pode olhar um lugar para o outro, meu Deus, não tem nada. Meu Deus, minha geladeira está vazia, irmã. Não se preocupe. A providência vem, a providência, ela chega. Aleluia. Então, Sara, ela ouve a promessa de Deus, ela até ri, né? Da questão ali do anjo, quando fala que ela vai ter filho, a Bíblia diz, né? Que ela ri, mas o contexto ali é outro, não vamos entrar nisso, amém? Mas Sarai, que depois vai se tornar Sara, ela era uma mulher que tinha uma palavra e uma promessa do Senhor. Ela comete erro em dar Agar. No futuro, Deus cuida de Agar de uma maneira muito especial. Mas Sara, ela sabia o que vinha pela frente. Puxa, surgiu um cabelo aqui do nada, está repreendido em nome de Jesus. Então, Sara sabia do que vinha à frente. Sara, a importância dela, apesar dela ter nascido, se eu não estiver enganado, assim como Abraão, na Babilônia, Ur dos caldeus, Babilônia, ela estava pronta a ser a primeira matriarca do povo de Deus. Por isso que o lugar que você nasce não importa. O que importa é o desenvolvimento da história que Deus está escrevendo na sua vida. Ela pode ter nascido babilônica, ela pode ter achado que a vida dela não teria importância, ela não podia gerar filhos. Chega um momento em Gênesis capítulo 12, por causa da beleza dela, né? As mulheres crentes, as mulheres que têm o Espírito Santo são lindas, né, irmã? Vocês sabem disso. Né? Eu tiro pela minha esposa, pela minha mãe, pelas minhas filhas, etc. Então, até por causa da beleza dela, para que Abraão não morra, Abraão falou, fala que tu é minha irmã, que assim ele não me mata para ter você. Ela é levada presa para o Egito, e quando o faraó queria ter relação com ela, Deus descia sentenças. E aí faraó entendeu que havia alguma coisa errada e expulsa Abraão e ela dali. Por quê?
Porque uma palavra, se é uma palavra de Deus, existe proteção sobre a sua vida. E se existe palavra e proteção, existe também provisão. Maravilha, aleluia. Então, na história de Sara ela não tinha história para trás, ela não conseguia fazer história para frente, mas a vida dela muda quando Deus troca o nome dela de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Por quê? Quando eles buscaram a Deus juntos, estavam juntos orando, Abraão olha para as estrelas e ele entende que Abrão não teria filhos. Mas aí Deus muda o nome dele, Deus muda o nome dela, porque Sarai e Abraão eram estéreis e não teriam filho. Mas quando Deus mudou o nome para Sara e para Abraão, Deus acrescentou descendências na vida deles. Porque Deus é assim. Deus, quando nós o aceitamos através de Jesus Cristo, de repente nós teríamos uma história de morte. Mas aí Deus entra e muda todo o nosso destino. O que Deus está realizando hoje, já estamos em fevereiro, parece que o ano está correndo, e você está no mês de fevereiro sem expectativa nenhuma, mas o que o Eterno está realizando hoje é algo forte e tremendo, a qual os testemunhos serão grandes. Então, entenda que Sara sempre esteve ao lado de Abraão, comandando, cuidando, auxiliando, porque dentro do contexto cristão não se vê muito isso, mas dentro do contexto bíblico daquela época, as mulheres, elas tinham uma importância tanto na parte econômica, na parte do lado sacerdotal, porque elas que cuidavam, elas que pegavam o filho para lá e para cá, etc. e tal, entendeu? Então, nós temos que entender que vocês, irmãs, têm um papel importantíssimo, né? Importantíssimo. A estrutura grega ela é tão ruim, que ela faz que as mulheres não tenham o seu lugar de direito. Por exemplo, tem um tratado no Talmud babilônico que vai falar assim que o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia, e elas são que me fizesse povo de Israel, que não me fizeste mulher e que não me fizeste ignorante. Isso, um rabino contemporâneo, né, Joel H. Kahan, ele, né, você encontra isso, tem um livro dele que é com esse nome, Joel Kahan, foi lançado em 1999, acho que é a página 120, entre a página 120 e 130, por aí. Ele afirma que é um dito helênico de Platão e Sócrates, que diz assim, olha o dito helênico diz, ele diz assim, que a primeira bênção do dito helênico, que nasci ser humano e não animal, que nasci homem, não mulher, e que nasci grego e não bárbaro. Então você vê que toda a estrutura grega ele tenta apagar a mulher da equação, enquanto a estrutura bíblica, judaica, ela afirma a mulher como matriarca, como geradora de vida, como profetiza. Olha a importância, olha como a estruturação grega tenta apagar. Por quê? A estruturação grega é baseada na serpente, a escritura, a Bíblia, é baseada em Eva, é baseado naquilo que Deus criou. Irmão, Sara foi tão importante. Sabe por que Sara ela manda Ismael embora? Né? A Bíblia vai dizer, né? E Sara viu o filho de Agar, o egípcio, né? Que Agar era uma egípcia que era serva de Sara. O Bereshit Rabá 53:11, ele diz assim,
o Rabino Akifa costumava interpretar isso para a sua vergonha, de Ismael, né? E eles dizem assim que Sara viu o filho de Agar, o egípcio, que havia nascido de Abraão, agora estava fazendo... A palavra... É porque no hebraico é uma palavra que parece com esporte, mas não é. Né? Vamos dizer que ele fazia arte, vamos botar no populacho. Ele fazia nada além de moralidades sexuais. Entendeu? Quando diz em Gênesis, quando diz assim, o servo hebreu que você trouxe para nós entrou para zombar de mim, ensina que Sara viu Ismael violar donzelas e seduzir mulheres casadas e a desonrou. Não foi ciúminho. Sara conseguiu ver o que Ismael fazia. Parece que eu não estou enganado, a diferença entre eles era de 7 anos. Uns dizem 7, outros dizem 14, mas ele já era uma pessoa de adolescente para adulto. E ele meio que forçava algumas coisas com as mulheres e seduzia, porque por descender de Abraão, por mais que a mãe era egípcia, mas por descender de Abraão, algo belo, algo espiritual havia sobre eles, e nós sabemos que poder atrai, não é isso? Então, Ismael, ele faz isso. E aí, Sara, ela faz com que Abraão despeça Ismael e a sua mãe. Ainda com dor, ele faz isso, mas o Eterno intervém. Não se preocupe, pode ir que eu vou cuidar. Então, toda a casa da Arábia Saudita, ela existe por causa desse posicionamento de Sara. Porque as mulheres, elas têm que ser firmes. Mulher, ela não pode ver o erro e pecado e ficar calada. Por isso que, como mães, as mulheres são mais firmes, né? Elas são mais severas. Às vezes, nós pais, não todos, mas a gente, às vezes, né, releva algumas coisas. Mas as mães, elas estão de olho o tempo inteiro. E você sempre ouviu pregar que foi por causa de ciúme. Não foi por causa de ciúme, irmão. A promessa era sobre Sara. E como você bem sabe, Agar abandona um filho para que o filho morresse. E aí ela entra em desespero. Quando ela entra em desespero, um anjo vem e fala para ela ficar calma, porque Deus tinha ouvido o choro é traduzido para nós, para a criança, mas a palavra não é bem essa. E ali Deus fura, né, uma pedra, e da pedra sai água. E alguns historiadores, arqueólogos, e isso também é uma crença na Arábia Saudita, que dessa pedra jorra água até hoje, por isso tem aquele rio maravilhoso que corta uma parte da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita, ela vai crescer como nação por causa de Sara. Outras nações vão acontecer por causa de Sara. Não posso abrir muito, porque eu vou falar sobre Agar também, tá? Sobre Agar também. Então, entenda. Sara era tão importante que ela foi a primeira mulher monoteísta a morrer. Ela morre naquela passagem quando Abraão vai levar o filho para ser sacrificado. Então, nas Torás, Torá Rashi, na Rumashi, e entre outras Torá, eles afirmam isso, né, que ela morre quando Abraão vai levar o filho para o sacrifício. Então, a vida de Sara foi uma vida de uma mulher que não tinha passado e não podia ter futuro, mas isso foi mudado através da palavra de Deus. E ela gera um único fruto, Isaac, o sorriso. Sabe por quê? Porque o fruto que você vai gerar hoje vai provocar sorrisos em você. Prepare para ter uma semana de testemunhos das bênçãos, das viradas, das provisões que o Eterno fará por você por esses dias. Porque assim como se já soube que a serpente milita contra você, como se soube o porquê da guerra da serpente para cima das mulheres nas matriarcas, sobre a dificuldade de ter filhos, porque existe uma profecia que o que nascer da mulher pisará na cabeça da serpente.
Então, você já aprende que quando é liberada uma palavra profética sobre a sua vida, a serpente já começa a orquestrar contra a sua vida. Se você está passando por um período de luta, saiba que é a serpente que está lutando. Mas Deus te dá a vitória, porque se você não produziu em janeiro, agora em fevereiro, hoje, o Senhor vai lhe conceder vitória. Maravilha, Josias. Maravilha. É isso aí. Aqui em casa é o mesmo mistério. Márcia arrebenta. Márcia é uma mulher incrível. Incrível. E eu glorifico o Senhor de uma maneira tremenda. Quando as pessoas falam assim, o que é estar casado com a Márcia? Eu falo, é dar bom dia à felicidade, irmão. É acordar e dar bom dia à felicidade. Esse dia eu estava falando para ela. Às vezes eu quando fico olhando para ela, eu fico pensando, será que eu estou sonhando, cara? Pô, essa mulher me faz tão feliz ao lado dela. Ah, pastor, não fala isso, sou solteira. Se prepara para casar, irmã. Não importa a tua idade, não. Tá solteira, se prepara aí. Aleluia. Que a bênção vem. A bênção vem. Então, Sara nos ensina o seguinte: não importa o seu passado. E se no momento presente parece que tudo está estéril, mas através da promessa do Eterno, o seu ventre vai gerar. E vai gerar algo que vai trazer sorriso. Em nome de Jesus. O que vai ser gerado através da oração que nós já vamos fazer, vai gerar sorrisos sobre a sua vida e você vai testemunhar. Eu sei que a Evelise já tem bênção para contar, sei que outras pessoas têm bênção para contar. Então, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Josias. Deus concede sim. Eu não acredito em Deus como santo casamenteiro, mas se você, a pessoa orar, Deus dá a bênção do casamento da pessoa. Se a pessoa orar, se a pessoa aguardar, a felicidade vai estar sentado na mesa dessa pessoa todo santo dia. Eu sou testemunha fiel disso. Minha mulher é uma mulher maravilhosa, minhas filhas, olha, eu sou grato a Deus pelas minhas filhas, pelo meu filho. Cara, sou muito grato a Deus do ventre que eu nasci, Madrecita, muito obrigado, mama. Assim são vocês. Semana que vem nós vamos falar de Rebeca. Rebeca, nós vou mostrar a parte profética, a parte espiritual. Hoje é uma introdução para você entender, mas sexta que vem, às 22 horas, nós vamos ver a parte profética de Rebeca, para vocês terem ideia de como as mulheres são elevadas espiritualmente. Amém? Vamos orar? Vamos orar pelo pedido da Denise, vou orar pelo pedido da minha mãe, né, que tem a ver com a minha prima Regina e com a minha tia Tereza. Vou orar pelos seus pedidos e tenho algo a falar. Talvez no empreendimento que você tem, parece estar tudo estéril, mas a partir de hoje, o seu empreendimento vai gerar sorrisos. E não vai parar não, hein? Vai gerar sorrisos e sorrisos e sorrisos. Você vai ver a alegria do Senhor, a provisão do Senhor, a virada favorável do Senhor em favor da sua casa, da sua família, dos seus empreendimentos. A bênção do Senhor está estabelecida sobre sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos orar? Tá bom, Pati? Vou orar também. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar nesse momento orando a Ti. Tem os pedidos da minha mãe, tem os pedidos da Pati, tem os pedidos da Denise, tem os pedidos de cada pessoa que estará aqui nessa live. Em nome de Jesus, nós queremos repreender, Senhor amado, assim como o Senhor repreendeu a esterilidade na vida de Sara. Venha repreender a esterilidade, Pai, nas nossas vidas, que às vezes nós temos a promessa, mas não é gerada a vitória. A partir de agora, Senhor amado e santo, o ventre da bênção vai ser frutificado pelo Teu Santo Espírito e haverá sorrisos e viradas e milagres favoráveis, Senhor amado. Em nome de Jesus, venha ser quebrado todo esse histórico ruim, atrasado nas nossas vidas, mas venha ser estabelecido um tempo de paz, um tempo de favor, um tempo de vitória. Em nome de Jesus, cura a Regina, a Tereza, cura as pessoas que a Denise pediu, cura a Patrícia,
peço cura, Senhor amado, por todos os enfermos da região, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, venha com a tua paz, com as tuas mãos poderosas, suas mãos de socorro, as suas mãos de virada, vá, Pai, em cada milímetro da criação, e vai destruindo todos os seres das trevas que foram pagos ou se levantaram contra as nossas vidas. Todo contra-ataque, fúria, retaliação venha ser destruído, quebrado, em nome de Jesus. Toda perturbação mental, medo, aflição, em nome de Jesus de Nazaré, venha ser jogado por terra. Deus, acorrenta todos os males, lance-os na profundeza do abismo, que de lá não saiam nunca mais. Toda a vontade do homem contra a nossa vida, olho grande, inveja, em nome de Jesus, oração contrário, obra das trevas, em nome de Jesus de Nazaré, seja tudo quebrado, envie as suas hierarquias mais poderosas e conceda a bênção, conceda a graça, conceda a vitória, Pai, que sobre cada cidade aqui representada nessa live, venha a tua mão poderosa de poder, de bênção, de virada, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, de Calavassuri Cantarabandara Gandarai, em nome de Jesus, haja virada espiritual, financeira, prosperidade, curas em nome de Jesus, felicidade, bom sono, dá estratégia, dá-nos inteligência, Pai, nos abençoa, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer por você estar conosco. Segunda-feira nós estivemos ali no Convívio do Reino, lá no Instagram. Estaremos ali com uma palavra, né? Uma palavra power, uma palavra poderosa. Amém? Se você tirou um print, coloca lá no Instagram. Esteja orando por nós, tá bom, irmãos? Nós estamos aí com esses projetos aí para a glória de Deus e nós precisamos da sua ajuda. Compartilhe, tá? Convide mais pessoas. Nós teremos o nosso curso presencial lá em Araquari, no dia 27, a partir das 14 horas, né? Podemos botar uma turma mais aqui para baixo, se conseguirmos aí pelo menos mais uns 3 ou 4 alunos, tá? Vou botar uma turma para baixo aqui, né? Na região, eu sou de Bombinha, então ali Itajaí, Balneário, Itapema, Tijuca, amém? Tá interessantíssimo essa primeira aula. Essa primeira aula que nós vamos ter, nós vamos focar tanto na criação quanto na serpente, para vocês entenderem um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre a guerra espiritual, aonde você é participante da guerra espiritual, tá? Você vai aprender sobre o seu posicionamento. É muito importante isso, tá bom, meus queridos? Qualquer coisa, vem de zap. A questão do sorteio tá de pé, irmão. Vamos lá bombar. Precisar, chama inbox. Tá? Se quiser compartilhar aqui, compartilha. Amanhã esse vídeo também já vai estar no YouTube. Você pode compartilhar e nos ajude, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. E até segunda, às 22 horas, no Instagram. Vos amo, paz.